Virgínia Maria de Niemeyer Porto-Carreiro, filha de Tito Porto-Carreiro e de Nádia Niemeyer Porto-Carreiro, nasceu em 23 de outubro de 1917, no Rio de Janeiro, numa casa na rua São Francisco Xavier. Nela morava a família Porto-Carreiro, filhos, pais, avós, tios e primos. De famílias brasileiras conhecidas e respeitadas, Niemeyer por parte de mãe e Porto-Carreiro por parte de pai, é descendente de Ludovina Porto-Carreiro, que ajudou a cuidar dos soldados feridos na Guerra do Paraguai. Ser enfermeira está no DNA de Virgínia Porto-Carreiro. Suas habilidades, porém, não se limitaram à área da saúde. Cursou o então primário no Colégio Maria Imaculada, na rua São Francisco Xavier, no Maracanã. Continuou seus estudos no Colégio Pedro II, tradicional instituição de ensino público federal, na antiga Rua Larga, atual Avenida Marechal Floriano, no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. Após formar-se no Pedro II em 1936, fez curso de prática de laboratório, indo trabalhar no Hospital São Sebastião, ligado à Secretaria de Saúde e Assistência do Departamento de Higiene, na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Aperfeiçoou-se em arte decorativa na Escola Nacional de Engenharia, no Largo de São Francisco, e fez curso de desenho para lecionar no primeiro e segundo anos do ciclo secundário. Seu talento, notadamente para desenho, em particular bico de pena, ficou registrado em seu diário de guerra. Com o movimento do Brasil para se tornar um país aliado, apresentou-se na Cruz Vermelha Brasileira e ingressou no curso de Samaritanas de 1942, juntamente com as princesas brasileiras Orleans e Bragança. Seu espírito inovador já se manifestava naquela ocasião. Convidada para a dama de casamento das princesas, seu traje foi o de enfermeira. Ao final do curso, em 14 de novembro de 1942, recebeu o diploma da Cruz Vermelha. Trabalhava como desenhista no Instituto do Mate quando se decidiu pelo curso na Cruz Vermelha. Obteve o certificado de habilitação para o cargo de escriturária da Prefeitura do Distrito Federal na Secretaria de Educação e Cultura no Departamento de Saúde Escolar. No mesmo ano, recebeu o certificado de aprovação do concurso básico do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários no Ministério do Trabalho. Em 1943, apresentou-se como voluntária para o Exército Brasileiro, integrando a primeira turma de mulheres enfermeiras. Quando o Brasil começou esse movimento todo, e eu, terminando o curso, achei que eu tinha a obrigação de me apresentar, por isso eu estava fazendo um curso para ir para a guerra, quando li o Globo Voluntariado. Ou então juntei todos os documentos, não conversei com ninguém, porque se conversasse não podia, né? E me apresentei na diretoria de saúde do Exército. À noite, o Globo publicou o nome das que se apresentaram, uns elogiando, outros achando que eu não devia, que era uma ingratidão com todos que me queriam bem. E assim eu fui bombardeada a noite toda, até que minha mãe chorou muito. E meu pai, que era um militar de brio, disse, não, ela se apresentou, não perguntou, agora ela tem que ir. Antes da partida para o front italiano, recebeu treinamento militar. A divulgação dessas fotografias nas páginas centrais do jornal A Folha Ilustrada gerou visibilidade ao grupo que, à frente de seu tempo, impôs a força da presença feminina em um universo eminentemente masculino, conquistando um campo inédito na história da enfermagem brasileira. Com uma missa rezada na Igreja Nossa Senhora da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, Virgínia Porto-Carreiro seguiu abençoada para a Itália, como espelha o texto fotográfico demarcador desse momento. A família Niemeyer Porto-Carreiro rumou para a Segunda Guerra Mundial com 4 representantes, Virgínia e 3 primos irmãos, a quem ela afetuosamente chamava de irmãos primos. Uma família brasileira com 4 jovens membros arpando para atuar em uma guerra mundial, correndo perigo iminente e real de vida, gerou um fato de significativa repercussão registrado em imagem. Fez parte do destacamento precursor de saúde, composto por um médico e 5 enfermeiras. Saindo do Rio de Janeiro, embarcou para a Itália em 7 de julho de 1944, chegando a Nápoles em 15 de julho do mesmo ano. Lá prestou os primeiros socorros aos brasileiros que chegavam. No Teatro de Operações na Itália, as 5 primeiras enfermeiras que fizeram parte do grupo precursor
prestaram continência ao comandante da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Na foto, da esquerda para a direita, estão Carmen Bibiano, Inácia de Melo Braga, Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro, Antonieta Ferreira, Elza Cansação Medeiros e o comandante da FEB, Marechal Mascarenhas de Moraes. Nem só da tristeza da guerra foram feitos os dias na Itália. No mesmo recorte temporal se encontraram Virgínia e Clarice Lispector, jornalista e escritora que acompanhava o marido, diplomata do Ministério das Relações Exteriores. Clarice chegou à Itália em 24 de agosto de 1944. Como não havia assistentes sociais no Exército Brasileiro, a escritora solicitou às autoridades militares permissão para realizar um trabalho voluntário, ajudando as enfermeiras no hospital em Nápoles, para onde os casos de guerra mais graves eram enviados. Visitava diariamente o hospital, escrevendo e lendo cartas para os soldados e interagindo, na busca de minorar suas dores da alma. A vida de Virgínia entrelaçou-se, assim com a de Clarice. Tornaram-se amigas para sempre. Antes de embarcar, ainda no Brasil, firmou com seu pai, Tito Porto Carreiro, o compromisso de escrever cartas para registrar a memória de sua trajetória na Segunda Guerra Mundial. Visionário Pacto. Seu diário de guerra está depositado no acervo da casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Para evitar a censura imposta à época, para as correspondências enviadas pelo serviço de correio da FEB, remetia para o pai escritos cotidianos como folhas de seu diário. Estas seguiam para o Brasil nas mãos dos feridos na guerra que voltavam para o país. Transgredindo, filha e pai se correspondiam e preservavam essa relevante memória. Segundo Virgínia, quando algum ferido baixado na enfermaria era evacuado para o Hospital Central do Exército, o HCE, no Brasil, eu entregava as páginas a ele e informava ao papai por carta para procurar fulano de tal no hospital, e papai ia lá buscar. Em 11 de agosto de 1944, no boletim interno da FEB de número 9, as enfermeiras foram arvoradas ao posto de segundo-tenente. Essa terminologia militar foi criada exclusivamente pelo comandante Mascarenhas de Moraes para regularizar a situação das enfermeiras brasileiras que chegavam ao front. Tornaram-se de fato e de direito enfermeiras militares incorporadas ao 5º Exército Norte-Americano, subordinado ao general Mark Clark. Com as colegas brasileiras, Virgínia iniciou os deslocamentos que se fizeram necessários. Segundo ela, quando avançava a tropa, nós avançávamos também. Se sucederam as mudanças nos hospitais: Nápoles, Tarquínia, Ardença, Cecina, norte de Pisa, Pistoia. O hospital é incendiado, com as enfermeiras e os feridos o abandonando. De 4 a 8 de dezembro de 1944, ficou internada, recuperando-se da operação de emergência por conta de uma apendicite, retornando ao trabalho 7 dias depois. Em 21 de fevereiro de 1945, os pracinhas brasileiros conseguiram, em pleno inverno, tomar a fortaleza alemã de Monte Castelo, onde se travou a batalha mais significativa da Força Expedicionária Brasileira. Seu relato, escrito após a noite de 21 de fevereiro, foi preservado na íntegra. Dia 21 de fevereiro de 1945, combate de Monte Castelo, norte da Itália, front dos Apeninos. O Regimento Sampaio foi escolhido para este combate. Enfermaria cheia, quanta mutilação, quanta miséria. Eu estou triste. Tanta gente baixada. Quanto sofrimento, que dias cansativos. Quanta gente chegou. Enfermaria lotada, 60 leitos. Eu sofro com eles. Cuido com o maior carinho destes queridos heróis. Na sala de operações, o aspecto é terrível. Pedaços humanos recolhidos em carrinhos de mão e enterrados em enormes crateras nos fundos do hospital. Que coisa terrível é a guerra! As equipes médicas se desdobraram em operações sucessivas. Os sargentos enfermeiros e nós, enfermeiras, trabalhando em horários cansativos e extenuantes. Como sofremos vendo nossos doentinhos, ainda entorpecidos pelas anestesias, dormindo sem pressentir suas mutilações. Estou escrevendo essas notas depois desta noite horrorosa que passei. Larguei meu serviço às 7 horas da manhã, já são 10 horas e o sono não vem. As mutilações me tiram o sono, e agora, em minha barraca,
Saturada de emoção e cansaço moral enorme, estou sem sono completamente e me espanto escrevendo o que de dentro de mim extravaso. As chegadas foram em massa. Como sofri! São homens que nunca vi, entretanto sofro com eles. Fico em suspenso, aflita com medo que aconteça algo aos meus primos queridos e amigos que se encontram no front. Que competência mostram os cirurgiões brasileiros e americanos, misturados na sala de operações, salvando vidas. E o sono não vem. E eu preciso me refazer para amanhã pegar forte aquela enfermaria de doentinhos tão sacrificados. O serviço de saúde se desdobrou em sacrifícios, vigílias e competência. O material do hospital americano, fartíssimo, coopera para o sucesso de vidas salvas, e a competência dos médicos brasileiros e aliados, a vontade de salvar vidas humanas, triunfou. O sentimento de gratidão amenizava as agruras das batalhas. Recebeu uma carta de agradecimento de um ferido, o sargento Virgolino, do Regimento Sampaio, que bem traduziu o sentimento dos pacientes que estiveram sob seus cuidados. 26 de fevereiro de 1945, Pistoia, Itália, Enfermaria 3 de Cirurgia. Tenente, de vez em quando me vem à cabeça um tempo em que fui prisioneiro dos alemães. A senhora fez bem em dar igual tratamento a estes homens que são na guerra os nossos inimigos. Este artigo que saiu hoje no jornal do hospital, tirando a ração de cigarros brasileiros, me fez pensar profundamente. E quando vejo a senhora distribuir a sua ração porque a senhora não fuma, é uma coisa bonita. Quando a senhora colocou aquela caixa de papelão lá no fundo da enfermaria, escreveu Caixa da Enfermaria e alto falou conosco lendo a notícia publicada, como calou no meu íntimo. A senhora disse, vocês não deem seus cigarros para os alemães, pois a notícia anuncia que o brasileiro que isto fizer vai perder o direito de racionamento de cigarro. Eu não fumo então. Coloquem o cigarro que vocês quiserem dar aos alemães nela, porque eu assumo. Que bonito ver esse gesto de coragem partir de uma mocinha tão nova e tão firme. A senhora é enfermeira de verdade. Está escrito no seu coração a profissão que a senhora nasceu. Foi Deus que lhe fez enfermeira. Eu fui prisioneiro dos alemães e tive também hospitalizado. As enfermeiras me trataram muito bem, os médicos também. É verdade que não havia no hospital tanto recurso como neste aqui, porém calor e cuidado humano eu tive. Tenente, quando a comida era pouca, eu lembro só haviam batatas para comermos. Todos, sem diferença de raça, recebiam uma batata. Aprendi a apreciar a maneira dos alemães. A senhora continua dando este tratamento igual em sua enfermaria. Eu, como brasileiro, me orgulho da senhora. Anjo de caridade do meu Brasil. Eu apreciei o tratamento que recebi das enfermeiras alemãs e me orgulho da maneira piedosa e eficiente que a senhora nos trata. Obrigado por ter vindo para a guerra, cumprindo sua missão com tanta eficiência e dando a nós brasileiros esta garantia de estarmos sendo atendidos com tanta competência, não distinguindo ninguém, tratando a todos com todo cuidado. Embora eu esteja muito machucado, mutilado até, me sinto seguro tendo a senhora como enfermeira. Obrigado, Tenente Virgínia. Desculpe a letra. Estou escrevendo há dias essas palavras com a mão esquerda, pois a direita está engessada. Estou muito bem atendido. Escrevo com sacrifício, reconhecimento e agradecimento. Deus abençoe as suas mãos e sua maneira de ser. Bênção, Tenente Virgínia. Deus aguarde e conserve sua bondade. Sargento Virgulino, 1º Regimento de Infantaria. Grato pela bondade com que foi tratado, outro pracinha ferido, identificado como Torres, dedicou-lhe um poema. A minha querida companheira Virgínia Portocarreiro, para quem foi especialmente escrito esse soneto numa noite em que este pracinha estava sendo atendido por ela num hospital de guerra em Pistoia. Enfermeira do Brasil. Enfermeira do Brasil, eu agradeço a tua solicitude, o teu carinho. E ajoelhado aos pés da Virgem, peço que de flores tapetize o teu caminho. Tua infinita bondade não esqueço ao ver-te consolar o que sozinho veio da guerra enfrentar rude tropeços, deixando o lar, a esposa e o filhinho. Em nossos corações que sangram fundo ao contemplar o estertor do mundo, que se torce em convulsões e ânsias mil, existe um pedestal feito de ouro,
onde já foi colocado esse tesouro? Mulher sublime, enfermeira do Brasil. De março a junho de 1945, ficou adida na Itália, esperando definição da data de regresso ao país. Partiu da Itália rumo ao Brasil em 11 de junho daquele ano. Foi licenciada pelo Exército, assim como a tropa brasileira que retornou à terra natal com o ideal de liberdade avivado. A portaria número 8.411, que os licenciava, foi publicada no Diário Oficial de 23 de junho de 1945. Retomou, então, suas atividades civis. Foi transferida do Instituto do Mate para o Ministério da Educação, passando a trabalhar no Departamento de Saúde Escolar, onde ficou responsável pelo setor de estatística. Em 1950, por força da Lei 1209, de 25 de agosto, foi incluída na reserva do Exército. Em seu parágrafo único, a lei em questão determinava que as enfermeiras que fizessem jus aos benefícios daquele artigo teriam direito a receber os vencimentos dos postos em que foram arvoradas desde a data da mobilização até a sua desmobilização. A Lei 3.160, de 1º de junho de 1957, incluiu as enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira no Serviço de Saúde do Exército, no posto de segundo-tenente. A reversão ao serviço ativo do Exército permitiu a Virgínia Porto Carreiro servir na Policlínica Central, onde exerceu várias funções em diversas áreas: clínica de metabolismo basal, laboratório de pesquisas clínicas e clínica de pediatria. Foi responsável pela aplicação da vacina Salk e chefiou o serviço de triagem da unidade. Teve grande desempenho na Associação de Veteranos da FEB, sendo membro nato do Conselho Deliberativo, onde foi secretária da gestão do Coronel Paulo Ramos e foi administradora do mausoléu e do ossuário dos veteranos da FEB nos cemitérios do Caju e São João Batista. Reformada no posto de capitão, foi condecorada com as medalhas de guerra, de campanha, da Cruz Vermelha Brasileira e Mascarenhas de Moraes. Em 25 de agosto de 2017, recebeu a Medalha do Pacificador. No mesmo ano, foi agraciada com a Medalha Serviço de Saúde da FEB. Em março de 2018, recebeu o título de aluna emérita do Colégio Pedro II. Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro chega aos 100 anos. Mulher à frente de seu tempo, escolheu o caminho da determinação, da bondade e do amor ao próximo. Superando suas dores, compartilhou o afeto, atuando para o bem dos que estavam em sofrimento. Distribuiu abraços verdadeiros, apertos de mãos sinceros e sorrisos de luz. Dessa maneira, conduziu sua existência e assim acha que vale a pena viver. Tida por mim e por muitos como heroína em sua difícil trajetória no curso da Segunda Guerra Mundial, com coerência e generosidade afirma categórica: Não fui heroína, cuidei dos heróis.